Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa condição que afeta mais de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma história que começa com um simples número, mas, como vamos ver, é muito, mas muito mais complexa do que isso. O nome parece dramático, não é? Mas é merecido. A hipertensão é um dos diagnósticos mais comuns e é um fator de risco gigante para doenças cardíacas, AVCs e insuficiência renal. O perigo está mesmo no seu silêncio. Na maioria das vezes, não há sintomas nenhuns, o que significa que muita gente vive com ela sem sequer fazer ideia. Todos conhecemos este ritual. A braçadeira a apertar, aquele som do ar a sair e o profissional de saúde a apontar dois números. Parece tudo muito simples e direto, não é? A forma perfeita de apanhar esta assassina silenciosa em flagrante. Ok, é aqui que tudo começa a ficar interessante. E se esta medição, a nossa principal ferramenta de detecção, não for assim tão fiável como pensamos? E se, em vez de nos dar uma resposta clara, nos estiver, na verdade, a levar por um caminho completamente errado? Vamos lá então, comecemos pela prova principal do caso, a medição da tensão arterial no consultório. E qual é o problema? Bem, essa prova é, na melhor das hipóteses, muito pouco fiável. Pensem nisto por um segundo. O stress de uma consulta, a dor de uma lesão qualquer, ou simplesmente aquela ansiedade de ter a tensão arterial medida. Tudo isto pode fazer os valores disparar temporariamente. E é esta variação que cria dois fenómenos muito, mas muito comuns e incrivelmente enganadores. Por um lado, temos a chamada hipertensão da bata branca. É quando a tensão de uma pessoa está nas alturas na clínica, mas depois, em casa, está perfeitamente normal. Mas o oposto é ainda mais traiçoeiro. A hipertensão mascarada. Aqui, a leitura no consultório parece ótima, mas em casa a tensão está perigosamente alta. Reparem, um método que só mede no consultório pode levar a um diagnóstico errado ou, pior, falhar completamente o problema. E a escala disto é enorme. Um estudo de 2013 revelou algo mesmo surpreendente. Quase 30% das pessoas que não têm hipertensão tiveram ainda assim pelo menos uma leitura elevada no consultório. Parem para pensar no que isto significa. Um número gigante de falsos alarmes que só geram ansiedade e exames desnecessários. Mas o outro lado da moeda é ainda mais preocupante. Uma grande meta-análise de 2021 descobriu que o rastreio inicial feito no consultório tem uma sensibilidade de apenas 54%. O que é que isto significa em termos práticos? Significa que este método pode falhar a detecção de quase metade de todos os casos de hipertensão. Metade. Ok, então a medição é instável, já percebemos isso. Mas isto levanta uma questão ainda maior, mais fundamental. Será que a própria ideia de fazer um rastreio em massa funciona? A premissa aguenta-se? A lógica parece inatacável, certo? Encontramos o problema cedo, tratamos cedo e assim evitamos as consequências mais graves lá para a frente. É este o pressuposto que move milhões de medições de tensão arterial todos os dias no mundo inteiro. Mas depois, em 2020, a Cochrane Collaboration, que é uma organização globalmente respeitada pela sua análise de evidências médicas, publicou uma revisão sistemática que foi basicamente uma bomba. A conclusão deles foi que a ideia de que o rastreio salva vidas é um pressuposto, não um facto provado por uma investigação de alta qualidade. E o ponto-chave é este. Depois de vasculharem mais de 9.000 estudos, os investigadores da Cochrane não encontraram um único ensaio clínico aleatorizado de alta qualidade que provasse que as estratégias de rastreio da hipertensão reduzem doenças e mortes. Zero. Atenção, isto não quer dizer que tratar a hipertensão não funcione. Claro que funciona. O que isto quer dizer é que a eficácia do rastreio em si nunca foi rigorosamente provada. Então, se a medição é pouco fiável e o benefício do rastreio não está aprovado, o que é que nos resta? Bem, a investigação tem de mudar de foco. É preciso procurar a verdadeira prova do crime. Esta é a pergunta que muda completamente a narrativa. Se não podemos confiar totalmente no número que aparece no aparelho, em que é que podemos confiar? Qual é o verdadeiro indicador de que a hipertensão está a causar danos a sério? A resposta está num conceito chamado lesão de órgão-alvo mediada pela hipertensão, ou LOA. Pensem nisto assim. A tensão arterial elevada é como uma força constante a desgastar os sistemas vitais do corpo. A LOA é o dano visível que essa força deixa para trás. Não é só um número, é a evidência física da doença. E que tipo de dano é este, afinal? Bem, no coração pode ser um espessamento do músculo cardíaco. Nos rins pode manifestar-se como doença renal crónica. No cérebro, como pequenos derrames silenciosos. E nas artérias e nos olhos, como rigidez e danos nos vasos sanguíneos.
Isto não são possibilidades abstratas, são consequências que se podem medir. E o poder que estas lesões têm para prever o futuro é impressionante. Um estudo de 2015 mostrou que ter uma única lesão num órgão já duplica o risco de morte cardiovascular. Mas a verdadeira revelação é esta. Alguém com 3 ou mais destas lesões tem praticamente o mesmo risco de morte que alguém que já sofreu um ataque cardíaco. E isto leva-nos ao clímax da nossa análise. A medição da tensão arterial não é o crime, é só uma pista. A verdadeira prova do crime, a prova irrefutável do perigo, é a lesão no órgão. É a presença deste dano que nos diz, sem margem para dúvidas, quão grave é o risco. Com este conhecimento todo, a abordagem tem de mudar. Então, como é que se passa de andar a perseguir um número instável para avaliar o perigo real? Uma abordagem moderna seria mais ou menos assim. Começa-se no consultório, sim, mas essa medição é só o ponto de partida, não o verdicto final. O passo seguinte, e este é crucial, é confirmar fora do consultório, com métodos como a monitorização em casa ou durante 24 horas, para ter uma imagem mais precisa. E o mais importante, a investigação tem de incluir uma avaliação ativa para procurar lesões nos órgãos-alvo e perceber o risco real. E a ciência apoia esta mudança. Vários estudos mostram que as medições feitas fora do consultório, especialmente a monitorização em casa, onde as pessoas medem a sua própria tensão de forma consistente, são muito melhores a prever tanto as lesões nos órgãos como os problemas cardiovasculares futuros do que as medições isoladas no consultório. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão, a olhar para o futuro. A tecnologia está a evoluir a uma velocidade estonteante. Já se fala em wearables e relógios que prometem medir a tensão continuamente, sem a tal braçadeira. À medida que estas tecnologias se tornam mais precisas e acessíveis, elas podem revolucionar a forma como investigamos a hipertensão, mudando o foco de medições pontuais para uma compreensão contínua da pressão de cada pessoa. A investigação continua,